Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com o Senhor nosso Deus, vamos agradecer a Ele mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuar, para glorificar, para exaltar o santo e poderoso nome desse Deus maravilhoso. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Esta é a razão deste culto, esta é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Por isso, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, purifica os nossos corações, perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos participar, cultuar com alegria, com confiança, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, neste momento, cada lar que está participando, cada vida que está participando. Seja o Senhor guardando, protegendo, livrando suas vidas, casas, famílias, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão viajando, aonde quer que esteja essa pessoa querida, esse familiar, que esteja totalmente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Também, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, por cada resposta às nossas orações, mas principalmente queremos agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, para glorificar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Boa noite também a irmã Deise que entrou agora, Pai do Senhor Jesus, e também a todos vocês que estão participando ou irão participar através dos vídeos, aí no YouTube, através do Instagram também. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos todos aí para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso. Por favor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Deixa eu ajeitar aqui, mais um pouquinho. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui reunidos nessa noite para glorificar esse Deus maravilhoso, né? E queremos nesse momento ministrar a Ele um louvor, a adoração, que só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos então louvar o nosso Deus. Qual hino que nós iremos louvar esse Deus maravilhoso nessa noite? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 400 na harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, o Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho a salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte,
Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Olha a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tentar ficar ligados no Espírito, né? Esse momento de culto a Deus, momento que a gente deve permanecer em oração, reverência, né? Para que todas as coisas transcorram aí com a presença desse Deus maravilhoso, né? Vamos nos manter em oração, manter no Espírito aí, para que Deus ele vá operando aqui no nosso meio e falando aos nossos corações. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui uma palavra da parte do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17. Versículo de número 11. Enquanto os irmãos vão aí encontrando a palavra, então eu vou pedir a Deus aí que nos conceda a sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração, a minha opinião, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a ensinar, a trazer, Pai, uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações nesta noite. Meu Deus, abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Eu vou fazer uma leitura do texto de hoje, né? E depois nós vamos ver parte a parte o que Deus nos fala através dessa palavra. A cura, aqui na Almeida Revista Atualizada tem um subtítulo, né, para o capítulo, tem vários subtítulos, mas a gente vai tratar hoje só da cura de 10 leprosos, que vai do versículo 11 até o versículo de número 19. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que me foram curados? Os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus aqui para nós hoje. O Senhor Jesus, numa situação ali, com 10 leprosos, estava ali pelo meio, né, de Samaria, a caminho da Galiléia, e quando ele passou ali por aquela aldeia, talvez aqueles 10 leprosos já tivessem ouvido falar do Senhor Jesus, né? E eles foram ao encontro dele, mas não se aproximaram, né? Até porque pela lei eles não poderiam fazer isto, eles eram proibidos de se aproximar da cidade, se aproximar das pessoas, porque eles poderiam contaminar as pessoas. Então eles poderiam até serem ali executados se fizesse isso, né? Se aproximasse de alguém. E eles começaram a clamar a Jesus para que os curasse. E eles estavam agindo de uma forma correta, né? Nós devemos orar. Nós devemos colocar diante do Senhor Jesus as nossas necessidades. Então, quando eles ouviram falar que o Senhor Jesus, ele curava os cegos, os leprosos, né? Os surdos, os mudos, expulsava o espírito maligno, e até morto ele ressuscitava, aqueles homens viram ali uma esperança de cura, né? De voltarem à sociedade.
A lepra tirava eles da sociedade. A lepra estava fazendo com que eles morressem aos poucos, perdessem pedaços do seu corpo. Era uma vida muito triste, né? Muito indigna que aqueles homens estavam tendo ali. Muitas vezes a pessoa está passando por situações aí, não necessariamente uma situação de lepra, talvez até não de enfermidade, mas situações que estão ali causando constrangimento, tristeza, dores e talvez até matando ela aos pouquinhos. O caminho certo é o caminho da oração, é o caminho de falar com o Senhor Jesus. Nós já estamos ouvindo falar do Senhor Jesus há mais de 2000 anos. Se nós levarmos em conta que os profetas já falavam dele, nós vamos ver que tem muito mais do que isso, porque desde Moisés, lá quando ele escreve, né, ele vai relatar que desde o começo, desde o princípio, no momento em que o homem estava sendo criado, que a terra estava sendo criada, e que todas as coisas estavam sendo criadas, já era falado do Senhor Jesus. Ora, diz a palavra de Deus lá no livro de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o Senhor Jesus está aí para todo mundo que quer ouvir, e Ele está para salvar todo aquele que crê. Basta a pessoa abrir o seu coração, reconhecer o seu estado miserável de pecador, de afastado de Deus, de morto espiritualmente, e que precisa do perdão e da salvação que somente Ele pode nos dar. Pois bem, a primeira atitude daqueles 10 leprosos estava corretíssima. Eles chegaram e pediram ao Senhor Jesus. Eles precisavam da cura. Então, lembre-se disso, né? Seja o que for que você necessita, peça ao Senhor Jesus. Coloque diante de Deus. Tem mais uma coisa importante na questão da oração. Tem muita gente que acha que a oração é que nem tangue, né? Café instantâneo, né? Aquele refresco instantâneo que você coloca um pozinho na água, né? Joga a água e está pronto, né? É uma mágica, né? Você pediu, né? E você já vai receber, ou então que é que nem essas plataformas de vendas, né? Que você vai lá no site e clica que você quer e passa ali 3 dias, uma semana, e a pessoa vai lá no teu portão e coloca a entrega. Quer dizer, a oração depende da própria vontade, né? Eu pedi e Deus tem a obrigação de me dar. Mas não é. E não é mesmo. Deus, Ele é soberano. E Deus, quando Ele dá alguma coisa para qualquer um de nós precisamos ter uma certeza. Essa tem que ser uma certeza no nosso coração. Não foi porque nós merecemos. Nunca é. É pela graça, é pelo amor e é pela misericórdia dele que Ele nos dá. Porque Ele tem prazer de nos dar, mas porque Ele quer. Então, é necessário que o homem, quando se aproxima de Deus, ele saiba primeiro que Ele existe, reconheça. Como é que você vai pedir alguma coisa para alguém que você não acredita? E que Ele pode fazer aquilo que está sendo feito. Então, importante, né? Porque naquele momento, aquela oração foi respondida imediatamente, né? Nós não sabemos, a Bíblia não diz, né, se aqueles homens já tinham falado com Deus sobre essa situação antes. A Bíblia não diz qual era o passado deles, mas naquele momento eles falaram, né? E nós vamos ver que não foi imediatamente, teve um espaço, mas o milagre aconteceu. Quando foi que esse milagre aconteceu? Vamos dar uma olhadinha aqui na passagem, na palavra. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, né? Versículo 14. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: Ide mostrava ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Primeira coisa que Jesus mostra para a gente é que Ele não desrespeitava a lei, as coisas que tinham sido instituídas pelo Pai, até porque
não poderia estar em confronto com ele mesmo, sendo Deus, né? Ele falou, vai lá e cumpre o que está escrito na lei. Era necessário que houvesse o quê? Uma certificação por parte do sacerdote de que eles realmente estavam curados. O sacerdote ia examinar, ia ver se não tinha mancha, né? Tem todo o ritual que está escrito ali no livro de Levítico para saber se a pessoa está ou não curada da lepra. Eles tinham que cumprir aquele ritual. E quando eles estão pelo caminho para cumprir a lei, para cumprir aquilo que o Senhor Jesus tinha falado, eles ficaram curados. Então, ao mesmo tempo que Jesus mostra que era necessário que se cumprisse a lei, ele mostra aqui também que ele não dependia de quê, irmãos? De lei nenhuma, porque ele é Deus. Ele mostra isso claramente, porque antes de ir, eles já estavam curados, já estavam purificados. E é isso que nós devemos entender. Jesus não depende de pozinho mágico. Jesus não depende que você faça qualquer outra coisa que não crê para que Ele responda a sua oração. Cuidado com as coisas que estão sendo colocadas entre você e Deus. Porque à primeira vista pode dizer para você que é um ponto de contato, que é algo que é necessário para que você possa chegar à presença de Deus. Mas isso vai ser também um dia um impedimento, porque o dia que você não tiver alguma coisa, você não vai chegar. E o dia que você usar essas coisas e ver que elas não te levam a lugar nenhum, você pode até perder a sua fé. Então a melhor coisa que tem, dependa só de Deus. Cuidado com as superstições evangélicas, com as feitiçarias evangélicas. Cuidado com essas coisas que as pessoas colocam que não está dentro da palavra de Deus. Nós devemos depender de Deus. Jesus mostrou total soberania. Quando eles iam pelo caminho, ele já estava. Será que Jesus já não sabia que isso ia acontecer? Claro, foi ele que determinou a cura. Foi ele que mostrou o poder para curar. E é assim que ele age. É quando nós temos essa fé pura, essa fé genuína, essa fé que não se agarra a nada. Ah, se eu botar a minha cabeça 7 vezes pelo lado direito do travesseiro, Jesus vai se manifestar. O dia que eu não fizer isso, não vai acontecer. Você está criando problemas para você mesmo. Não coloque essas coisas na sua vida. Dependa somente da manifestação do poder de Deus e mais nada. Se Deus falou diretamente com você, e quando ele fala isso está alinhado com aquilo que está na palavra dele, então faça. Mas se ele não falou, então por que fazer? Para que você está fazendo coisas que homens, comedores de arroz e feijão como você, estão falando para você fazer, dizendo que Deus mandou, e você olha para a Bíblia, vê que não está de acordo com a Bíblia e faz? Nós seremos julgados pela palavra de Deus, é o que está escrito na palavra do Senhor. Então aqueles homens, eles obedeceram ao Senhor Jesus. Ele mandou eles ir e eles foram purificados pelo caminho. Até aí, glória a Deus, está tudo maravilhoso, né? Jesus manifestou o seu poder, eles foram curados. Mas será que essa história vai terminar aí? O que esse trecho vai nos ensinar? O que essa passagem da Bíblia nos ensina, né? Sobre relacionamento para com Deus? Será que termina no momento em que Ele nos abençoa? Se é assim, é só para essa terra, né? É só para as coisas que nós precisamos aqui. Nós temos um Deus que é tipo mais um banco de milagres para aquilo que eu preciso aqui nessa terra. Depois, não tem problema algum. Não foi para isso que Jesus veio, né? Jesus veio para a vida eterna. E olha, muitas pessoas deixaram as suas vidas aqui de maneira triste, sofrida, pela vida eterna. Morreram pela fé, na fogueira, comido por leões, a flechadas, de toda sorte, mas até nos dias de hoje, aí, nas cortinas de ferro da vida, pessoas foram fuziladas porque se negaram a negar ao Senhor Jesus. Então, olha só a importância da salvação para aquele que realmente crê, que não tem a sua vida por preciosa,
porque preciosa é a nossa salvação. Precioso é aquilo que o Senhor Jesus ele fez por nós. Então, continuando aqui nessa mensagem, que fala sobre esses 10 leprosos, nós vamos então para o versículo de número 15, não é isso? Um dos 10, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então, destaque aqui para a postura. Nós tínhamos ali 10, com certeza 9 eram judeus e 1 era samaritano. E aquele que era samaritano, que não conhecia, né, a Bíblia, que não conhecia a palavra, que não tinha o costume judeu, é ele que volta. É ele que vai lá agradecer. É ele que vai dar glória a Deus. Então, uma coisa importante que mostra a nossa fé e que mostra a nossa obediência a Deus. É a gratidão. É quando nós somos gratos. Então, muitas vezes a pessoa, ela consegue respostas maravilhosas de Deus. Muitas vezes Deus está abençoando a vida daquela pessoa, mas ela só lembra de Deus na hora de murmurar e de reclamar. Não, irmãos, nós temos que agradecer a Deus todos os dias. O simples fato de nós acordarmos e respirarmos já é uma grande bênção. O fato de você ter o que comer, ter o que vestir, ter onde morar, isso é uma bênção tremenda que Deus coloca na sua vida. Tudo mais que vier aí, já é Deus dando, né, um plus, né? Dando algo mais, porque o principal Ele já nos deu, a salvação. Então, quando você entra num propósito com Deus de oração, a melhor maneira de você mostrar a sua fé, a sua obediência, é através da gratidão. É agradecendo a Ele pelo que Ele já fez. É acordar de manhã, abrir os seus olhos, a primeira coisa, dar bom dia a Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado pela noite abençoada de sono. Mas como? Já olhou como está o meu casamento? Já olhou como estão os meus filhos? Já olhou como está a minha situação financeira? Já olhou como está a minha saúde? Faça isso, agradeça a Deus pelo que você tem. Seja fiel no pouco, assim diz a palavra, e Ele vai te colocar sobre o muito. É essa maneira que nós estamos aí agradando a Deus, mostrando a nossa fé. É sendo gratos, é mostrando que nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, provém de Deus. Essa entrega que nós fazemos a Deus, mesmo quando nós estamos chateados. E a gente fica chateado, hein? A gente fica triste, né? Tem dia até que a gente sai do espírito e murmura mesmo, né? Reclama, né? Fala, né? Depois conversa com ele, pede perdão, né? E é importante fazer isso também. Muito importante. Mas nós devemos manifestar essa gratidão a Deus. Lembre, antes de reclamar, lembre-se de quantas coisas boas Ele já fez por você. De quantas situações ruins Ele já te livrou a sua casa, a sua família. De quantas vezes você recorreu a Ele e Ele foi lá e lhe socorreu. Como é importante essa gratidão diante de Deus. E principalmente aquela gratidão que não tem preço, né? Ele nos salvou, isso aí já era mais do que suficiente. Porque se Deus chegasse agora e pegasse toda a humanidade e dissesse vocês são maus e lançasse todo mundo no inferno, Ele ainda continuaria sendo justo e nós merecedores da nossa sentença. Mas não foi isso que Ele fez. Ele enviou o Filho dele para a morte de cruz, morte desonrosa, inocente, para que nós fôssemos salvos. Será que tem como nós agradecermos? Será que existe gratidão
que nós possamos aí demonstrar que consiga compensar isso, por mais que nós venhamos a tentar, nós não conseguimos manifestar uma gratidão tão grande quanto essa salvação que Ele nos deu. A partir daí, o que vier é lucro. A partir daí, o que Ele nos der, irmãos, é lucro, é subsídio para essa vida, né? Então, devemos orar, devemos colocar as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas lutas, enfermidades, tudo diante de Deus, mas sempre já com o espírito de gratidão, de submissão, de reconhecimento, e não dizendo: Deus, onde é que está o Senhor? Como é que o Senhor está vendo isso aí? Não está vendo, não? Isso é rebeldia, isso é murmuração, isso é voltar para o deserto e fazer bezerro de ouro de novo. Nós não devemos proceder assim. É assim que você espera que Deus vai responder a tua oração? É fazendo bezerros de ouro? É colocando Deus contra a parede? Lembre-se, nós devemos nos humilhar diante do Senhor para que Ele nos exalte. Tiago fala isso: você pede e nada recebe, ou porque não pede, ou porque pede mal. Pedir direito é ter reverência, é ter gratidão, é reconhecer que Ele faz no nome do Senhor Jesus, que Ele faz porque Ele é soberano e Ele faz no tempo dEle, e que se não for algo que seja bom para você, que não seja algo que vá glorificar o nome dEle, Ele simplesmente não irá fazer porque Ele te ama. Por isso que Ele não vai fazer. Não é porque Ele não quer te dar, não é porque Ele prefere o outro ao outro e não a você, é porque Ele te ama, é o amor dEle por você que não vai lhe dar uma coisa que pode lhe causar mal, que pode destruir a sua vida. Então é por isso que muitas vezes a pessoa, ela não recebe alguma coisa da parte de Deus, até ela entender que ela deve pedir outra coisa, ou então Ele dá já essa outra coisa para ela entender que não era aquilo que ela precisava receber. Às vezes tem coisas que realmente necessitam acontecer. Às vezes tem coisas que era melhor que acontecesse daquela forma. Talvez hoje a pessoa não vai entender, mas daqui a alguns anos, ou talvez na eternidade, quem sabe ela não vai entender. Né? Então deixa na mão de Deus, confia na soberania de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos continuar aqui nessa mensagem e vamos voltar aqui no versículo de número 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então o próprio Senhor Jesus, né, Ele vai aqui fazer uma, repreensão, não para aquele que voltou, claro, para os 9 que não voltaram, mas para todo aquele que recebe alguma coisa de Deus, mas não agradece, mas não reconhece. Agradece na hora e tal, mas quando aparece outro problema, porque a gratidão, quando a gente recebeu, é uma coisa até natural, né? Glória a Deus, né, e tal. Mas quando acontece outro problema, outra luta, ao invés dela: obrigado, Senhor, porque aquele dia o Senhor me ajudou, o Senhor fez isso por mim, eu sei que tudo na minha vida vem do Senhor, agora eu estou enfrentando essa luta agora, eu preciso da ajuda do Senhor, me ajuda, meu Deus, eu não sei como, mas eu preciso que o Senhor me ajude. O Senhor sabe como, né? Tudo bem, você não sabe como Ele vai fazer, Ele é Deus, né? Mas comece reconhecendo o que Ele já fez, comece reconhecendo o que Ele já deu, comece reconhecendo que Ele pode fazer, e que mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo Deus e nosso Deus, porque nós confessamos a nossa fé, porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque o nome do Senhor Jesus está gravado nos nossos corações, nós temos a marca de Cristo, circuncidados pelo Espírito. Então como nós podemos fazer beicinho para Deus? Como a gente pode ficar batendo o pé porque Deus não respondeu a uma oração? Nós não podemos fazer isso, né? Agora imagine depois que Deus responde, a pessoa então nem sequer agradecer.
A pessoa nem sequer chegar e falar: Senhor, eu reconheço que foi o Senhor que respondeu na minha vida. Eu reconheço que foi essa tua obra maravilhosa. E como Deus é maravilhoso. E como Deus responde nas nossas vidas. Mesmo quando a gente nem está pensando naquilo, Ele vai lá e responde uma coisa que às vezes você já tinha até esquecido aquilo ali, e Ele vai lá e olha: está aqui, meu filho, está aqui, meu filho. Eu não esqueci. Você esqueceu, mas eu não esqueci, não. Está aqui, eu estou cuidando para você, eu estou fazendo para você. É esse Deus que nós servimos, e nós não devemos desistir. Se você está pedindo algo a Deus que é lícito, algo que vai de alguma forma glorificar o nome dEle, algo que é benéfico para você e para outras pessoas, não desista, a menos que Deus tenha mandado você desistir. Continue na sua fé, continue na sua luta. Imagine aquele jovem de 16 anos, recebendo de Deus a promessa que ia reinar, reinar sobre reis, sobre um monte de gente lá, sobre a família dele, e de repente ele cai numa cova, é vendido como escravo, vai por cárcere, ele é prisioneiro. Depois de 14 anos é que veio aquela resposta na vida dele. Você já pensou se José fosse um camarada mal agradecido, mal criado? Porque tudo bem, ele foi para a cova, mas depois foi ser o principal na casa do Potifar. Ele foi para a prisão, mas depois foi ser o principal na prisão. E depois que ele aprendeu a lidar com as coisas de Deus ali, que Deus trouxe ele ali, e ele foi fiel naquele pouco que Deus estava lhe dando, Deus colocou ele sobre todo o Egito, apenas debaixo de Faraó. Olha como Deus ele opera na vida da pessoa. Olha como Deus faz a obra na vida da pessoa quando ela deixa ele moldar. Ele passou por poucas e boas, não foi fácil, mas ele ficava firme. E o pouco que caía na mão dele, ele agradecia, ele reconhecia que era de Deus, e ele não guardava ódio, rancor no seu coração, ele seguia em frente. É assim que nós devemos viver, dessa forma, porque como nós vamos ver nessa passagem, o último versículo que está ali, é bem claro. Jesus vira para ele e fala: só ficou você? Cadê os outros 9? Então vá em paz, porque a tua fé te salvou. Mais do que a cura da lepra, que era um grande negócio, né? Estava condenado a uma vida miserável, a morrer sofrendo muito, né? Um pária da sociedade, recebendo migalhas, e de repente ele já estava curado. Mas isso foi pouco diante do que ele ganhou ali. Ele ganhou a salvação. E os outros 9? Nós não sabemos, né? Só Deus sabe, mas pelo andar da carruagem, se continua naquele mesmo. Entenderam, irmãos, como é importante realmente a gente valorizar esse nosso relacionamento com Deus, a sermos gratos todos os dias, agradecermos todos os dias. Tem gente que não agradece o prato que come. Não pode a pessoa pegar o prato que Deus deu para ela. Não foi Deus, não. Eu que trabalhei. Quem te deu força para você trabalhar? Quem te deu capacidade para você trabalhar? Quem abriu aquela porta de trabalho para você? Quantas pessoas hoje estão aí nos hospitais e queriam hoje estar ali glorificando a Deus? Tivesse a oportunidade de ter feito isso no passado, né? E muitas estão lá glorificando, mesmo passando por aquela... Não quero dizer que a pessoa que está no hospital foi porque ela não glorificou, não, porque tem gente que está lá e está feliz da vida porque está salva. Ela não está se preocupando com a situação que ela está lá. Ela está salva. Daqui a pouco mais ela está na glória. Mas tem gente que está lá com rancor. Tem gente que está ali com ira, que foi rebelde, que nunca agradeceu, e que ao invés de aproveitar essa oportunidade para dizer: Deus, eu reconheço que eu fui rebelde, que eu errei, e eu quero me consertar contigo nesse momento, eu quero demonstrar minha gratidão por tudo que o Senhor me deu, e mesmo hoje nessa situação eu tenho acordado, tenho respirado, tenho sido cuidado. Começa a fazer isso, aproveita a oportunidade. Nós estamos vivendo aí tempos muito difíceis nessa terra, em que os homens cada vez mais serão presunçosos, orgulhosos de si mesmos, de seus feitos, cada vez mais vão se afastar de Deus, ridicularizar aqueles que creem e até perseguirem
Nós estamos vivendo já esses dias, são coisas terríveis que estão aí assolando essa terra. Mas aquele que crê no Deus Todo-Poderoso, aquele que é cuidado por Deus a cada dia, a cada momento da sua vida, deve manifestar essa gratidão. O primeiro sentimento que cada um de nós tem para com Deus é a gratidão, porque foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, quando a gente ainda estava no pecado, quando a gente ainda estava perdido, sem salvação, condenados. Foi lá e morreu pelo nosso pecado, não só pelos nossos, mas de toda a humanidade, para que todo aquele que crê nele possa ser salvo. Então, acordou de manhã? Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pela tua salvação. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem concedido sobre a minha vida. Ainda que você esteja aí endividado, né? Ainda que você está passando por uma situação familiar ruim, né? Conjugal, sentimental, qualquer área da vida, mas seja grato a Deus. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor, a priorizar aquilo que Ele te deu de mais precioso, a salvação. Isso é o que mais precioso Deus deu para cada um de nós. Então, nós sigamos o exemplo do samaritano, né? Que era leproso, e não só a lepra carnal deixou a vida dele, mas também a lepra espiritual, a perdição, a condenação. Essa lepra espiritual, cada um de nós já nasce com ela no nosso corpo. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, Ele nos cura, Ele nos liberta do peso desse pecado e dessa condenação. Esse já é o motivo para que nós sejamos muito gratos a Deus. Então, que Deus tenha falado ao seu coração através desta palavra, e o estado de gratidão, quando a gente tem esse estado de gratidão, isso também traz paz e alegria ao nosso coração, além de nós ficarmos mais propensos, né, a ouvir aquilo que Deus tem que falar para nós. Então, que Deus te abençoe através dessa palavra e que cada vez mais nós possamos ser gratos a esse Deus maravilhoso. Vou passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça as colocações, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, eu vou apenas ressaltar, né? O senhor já falou tudo, e eu remarquei aqui, achei muito legal quando o senhor falou, a respeito da vida de oração, de viver em oração. Ou seja, quando eles clamaram, não é? Eles estavam, na verdade, clamando a Deus, né? Orando a Cristo, estavam lá pedindo. Eles ficaram, está aqui dizer que eles ficaram de longe, lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Uma outra coisa relativa a isso que o senhor falou é que também essa questão da lei, que Jesus... Bom, primeiro, como o senhor falou lá, os leprosos, eles mantiveram uma distância de segurança. Depois, o mais importante, o senhor falou que Jesus cumpria a lei. Quando ele nos curou, falou: vai lá, vamos lá se mostrar para o sacerdote, porque estava escrito isso. Para o sacerdote, como o senhor disse, né, permitir com que eles retornassem ao convívio social com os demais. Isso estava na lei, realmente. Então, Jesus cumpriu a lei. E também o senhor ressaltou muito importante que Jesus, para curar ou para qualquer coisa, ele não dependia de lei nenhuma. Ele era o Filho de Deus. Ele estava lá. Bom, interessante também é que ele estava andando por Samaria, né? Os outros judeus desviavam, né? E ele não, ele passou pelo meio mesmo. Ele foi lá de caso pensado, né? Como nós dizemos, né? O judeu comum dava uma volta, né? Contornava
a região de Samaria. E isso eu entendo como uma situação muito interessante, porque Jesus veio para os que eram dele, e esses o rejeitaram. Então, na verdade, quando nós terminamos de ler isso, o único que alcançou a salvação, que era o que Jesus verdadeiramente valorizava, porque para os judeus as promessas eram nesta terra, mas para os que têm fé em Cristo, a promessa é depois dessa vida, a promessa é na eternidade. Então Jesus vai e fala para ele: a tua fé, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ele ia lá se apresentar ao sacerdote. Não, ele não precisava, né? A verdade é essa. Mas ele já tinha Jesus no coração. Ali já estava, esse era o plano de Cristo, trazer a salvação, mostrar que ele era o Filho, que ele era o Messias prometido na palavra de Deus. E Jesus também comentou essa questão: pô, mas cadê os outros 9? É justamente essa questão da rejeição, né, dos seus. Incomodava aos judeus ver que o filho do Messias era humilde, não era um libertador de Israel em relação ao Império Romano, mas sim um libertador da alma humana do pecado. E eles não entendiam isso, eles queriam os prazeres da terra, o que era terrestre. E Jesus veio trazer uma nova vida. A verdadeira promessa que ele veio trazer é a eternidade. Então, pastor, eu agradeço aí a oportunidade que o senhor me deu. Eu peço a Deus que continue abençoando o seu ministério, a sua vida, a sua família, e a tudo que aprove a ele que o Senhor cuidasse. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, né? Vamos então, nesse momento, falar com Deus, né? Esse é o momento que você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Aí sim, você vai falar dos seus problemas, né, que você está enfrentando, suas lutas, qual área da vida que está com problema, saúde, casamento, família. Deixa nas mãos do Senhor, mas priorize nesse momento sempre as coisas espirituais. Então o irmão Luiz vai fazer aquela oração de intercessão que ele faz aqui todas as semanas, e você vai estar colocando diante de Deus a sua vida. Mas lembre-se, é você, Deus, você não precisa de amuleto nenhum, você não precisa de nada. A única coisa que você precisa é crer que Ele vai te responder, Ele pode te responder no nome do Senhor Jesus. A única coisa que você precisa é isso. E claro, pedir coisas que vão exaltar a Ele, né? Coisas que realmente são necessárias à sua vida, coisas lícitas conforme a sua palavra, né? É importante, né? Saber pedir, né? A oração tem que ter sabedoria, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus primeiro que dá sabedoria, né? Para chegar para Deus e pedir uma coisa lícita. Pedir cura é uma coisa lícita? Claro que é. Pedir paz na família é uma coisa lícita? É claro que é. Pedir restauração no casamento é uma coisa lícita? É claro que é, né? Mas tem coisas que não são lícitas. Pedir o que é dos outros não é lícito, né? Botar a mão no que é dos outros não é lícito. Então você não vai chegar para Deus e falar um negócio desse que essa oração não vai ouvir. Essa oração não agrada a Ele. Amém? Vamos falar com Deus agora, vamos colocar diante do Senhor. Vou passar a palavra de novo para o nosso irmão Luiz, para que ele, né, faça a palavra aí, a oração, aquilo que Deus estiver dirigindo a ele em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. E reforçando o que disse o senhor, nós vamos pedir o que é lícito. E também o senhor até falou também na questão da persistência dos pedidos. E também tem uma outra coisa, muitas vezes nós não pedimos
porque existem umas condições. Às vezes nós pedimos e nós pedimos coisas que Deus sabe que não vão ser boas para nós e que vão nos prejudicar e consequentemente não vai glorificar o nome dele. Então e Deus avisa com o tempo, né, que aquilo ele coloca dentro de você, o Espírito Santo coloca dentro de você um entendimento: não, isso não está certo. Eu sou testemunha disso, eu já pedi tanta coisa a Deus, e hoje eu penso assim: meu Deus, se Deus tivesse me dado, que confusão estaria a minha vida agora. Só que nós somos cegos, nós vivemos pela carne, e as coisas não são assim. A outra situação é pecado. Se você tiver realmente um pecado, você não vai obter nada de Deus, porque o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Então, o primeiro passo é o sincero arrependimento, pedir perdão e pedir a Deus para Ele me fortificar, para não fazer mais. E o outro ponto é uma questão de amadurecimento. Pode não ser a hora. Deus está trabalhando em você. O pastor Aguilar falou uma coisa muito importante, essa questão da pessoa ficar reclamando. Nós somos tentados muitas vezes a reclamar. Não está vendo isso que o senhor falou? O senhor não está vendo? Não é? Essa questão de você ficar reclamando: não vou nem orar, não vai dar mesmo. E a gente fica: puxa, mas eu já oro há tantos anos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não conseguimos sondar o coração de Deus. Em que pese termos a mente de Cristo, o fato de termos a mente de Cristo pela presença do Espírito Santo em nós, nos leva justamente a nos mostrar o senhorio de Deus. E que Ele, esse senhorio, significa: vou te abençoar com isso ou não vou te abençoar. O apóstolo Paulo orou muitas vezes para tirar o espinho na carne, não foi removido. E o Senhor falou: a minha graça te basta. Então, meus irmãos, tenhamos em mente essas coisas, mas nada impede de orar. Orar tem uma coisa muito boa. Quando nós colocamos diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas ansiedades, nós estamos colocando. Deus sabe tudo que nós estamos passando. Mas quando nós contamos para Ele, aquilo nos alivia. Aquilo, às vezes, a gente até chora: mas por que eu estou passando por isso? E Deus deixa, põe para fora. Deus permite isso para o Espírito Santo poder trabalhar, para quebrantar o seu coração, para você ter ouvidos de ouvir o que Ele quer te dizer. Então, continue orando, colocando com sinceridade as tuas coisas. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito importante, que ele diz que o resultado dessas constantes orações, dessas súplicas, é justamente que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações. O guardar aí, como nós podemos entender, é um guardar de proteção, é um guardar de preservação, é um guardar de que nós não vamos sofrer tanto se colocarmos todas as nossas aflições diante de Deus. Bom, já me alonguei, eu vou agora fazer a oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse culto e queremos te pedir, meu Deus, colocar diante de Ti, cada um agora está colocando diante de Ti a sua necessidade, as suas preocupações. Nós não sabemos aqui, nem eu, nem o pastor Aguilar,
mas tu sabes, tu trabalha com cada um, tu é o Deus individual de cada um, mas o mesmo Deus porque o Espírito é o mesmo. Então o Senhor responde, venha suprir as nossas necessidades da maneira correta, no seu tempo. E se estivermos incorrendo em alguma coisa que não seja correta, nós te pedimos, seja o Senhor a falar conosco, para que possamos nos arrependermos, que já não saibamos, e possamos, meu Deus, voltar a estar em comunhão contigo pelo Espírito Santo. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe com muita saúde a todos nós que estamos aqui nesse momento de oração, a todos os nossos familiares, a todos que vão nos acompanhar nas outras redes sociais. Esses leprosos vieram pedir a ele cura, e um deles, mais do que a cura, ele alcançou a salvação para a eternidade. Então, Senhor, em nome de Jesus, trabalha em nossos corações, nos conduza para a eternidade contigo, que possamos viver em constante arrependimento, porque assim significa que o Teu Espírito Santo está em nós, no processo de santificação. Eu quero também rogar, Senhor, pela vida das pessoas que vão aos presídios, que vão aos hospitais, e desses missionários que vão a outros países levar a Tua palavra, correndo o risco de perder a própria vida. Seja o Senhor a abençoá-los rica e abundantemente. Senhor, eu também quero me pedir que o Senhor continue abençoando o Estado do Rio Grande do Sul, a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente que essa tragédia dessa inundação seja o Senhor a tocar nos corações de muitos ali, para que, em se arrependendo dos seus pecados, crendo no Senhor, possam ser salvos. Senhor, em nome de Jesus, colocamos também o Brasil em Tuas mãos. Queremos lhe pedir, seja o Senhor a não permitir que venhamos a perder completamente a nossa liberdade de expressão e a nossa liberdade de profissão da nossa fé. Senhor, não permita que o Brasil venha cair na miséria. Livra o Brasil da miséria e da fome. Livra o Brasil do caos social, do caos econômico e financeiro, do caos político e também da insegurança política. Toca no coração dos nossos governantes, para que eles se arrependam dos seus pecados e venham ter a Ti como único Senhor e Salvador de suas vidas, para que entendam que estão lá para nos servirem e não para nós sermos servidos por eles, servirmos a eles. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a restaurar os campos, a voltar com que os campos venham a produzir cada vez mais, que a indústria se renove, se modernize e cresça e seja pujante, que o comércio também novamente volte a prosperar e a prestação de serviços da mesma maneira. Livra o Brasil do mal. Livra o povo brasileiro do mal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, na certeza de que nós estamos recebendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus, lembrando aos irmãos que no próximo domingo o culto também será a partir das 18 horas, né? Desse próximo domingo, né? E depois tornaremos ao nosso horário habitual das 8h30 da manhã. Mas domingo que vem estaremos aqui às 8h30 da noite, se Deus quiser, né? É 8h30 da noite ou 18 horas, né? Às 18h30, vamos lá, 18 horas, né? Às 18 horas, misturei aqui às 8h30 com, vamos lá de novo, apaga, sangue. Nós estaremos aqui
a partir das 18 horas, né, no próximo domingo, e depois voltaremos ao nosso horário habitual, aí sim, 8h30 da manhã. Que é isso? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu concordo com a oração que o teu filho fez agora, as intercessões que ele fez aí, pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, pelas almas, pelas vidas, e também a oração que cada uma dessas pessoas que está orando conosco, que vai orar conosco também, fizeram ao Senhor. Seja o Senhor trazendo a cada um uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, Senhor, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conceda a todos uma semana muito abençoada, um restante de domingo muito abençoado, debaixo da tua santa e gloriosa proteção, que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção seja estendida às suas vidas, casas e famílias, em nome do Senhor Jesus. Que ao término desse culto o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livre de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Desejo a todos um excelente final de domingo, uma excelente semana na presença de Deus. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus.